me segue, não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele o concederás. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará a ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bom a gente encontrar, né, uma casa, uma família reunidos, vizinhos, o setor para celebrarmos essa Santa Missa. E aqui nós precisamos entender que nós somos chamados e movidos pelo amor de Deus, que nos chama a viver o amor. O que é o amor? O amor é um sentimento que a gente tem, que nos traz alegria, que nos traz diálogo, que nos traz o servir. Mas o amor que Deus fala hoje é o amor da doação, da entrega. E esse amor que Deus fala, ele supera a dor, ele supera a tristeza, ele supera o sofrimento. O amor de doação. Às vezes na vida, nós esquecemos muito esse amor. Porque às vezes nós queremos as coisas dos nossos interesses. E o amor é aquele que vive para ajudar e ser ajudado. Por isso que essa leitura de hoje é muito bonita. Ela traz para nós o chamado do amor. E será que nós vivemos? Depois, olha que bonito o Evangelho de hoje. Hoje tem duas opções no Evangelho. Quando Jesus entra na casa de Marta, Maria cai aos pés de Jesus para escutar, e Marta lá preocupada em fazer as coisas, corre aqui, corre ali, e Jesus fala para Marta, Marta, né? Porque andas tão preocupadas, né? Maria escolheu a melhor parte de escutar, de alimentar a alma. E o que acontece? A gente precisa aqui entender que nós muitas das vezes precisamos parar, precisamos analisar e escutar a voz do Senhor. E depois, olha que bonito, o Evangelho de hoje também, que é a opção que nós proclamamos, aonde Lázaro morre,
Jesus não estava ali. E quando Jesus chega na cidade, Maria fica sentada em casa, Marta toma atitude e o encontro do Senhor e vai dizer, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus fala assim, e a ressurreição? Sim, Senhor, eu sei, eu acredito que Ele ressuscitará no último dia. E Jesus vai dizer uma coisa tão bonita para Marta hoje, que serve para todos nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, jamais morrerá, mas terá a vida eterna. Faço a pergunta para você, para mim, para todos nós. Verdadeiramente nós acreditamos na ressurreição do Senhor? Verdadeiramente nós acreditamos que Deus nos dá a vida eterna? Nós estamos aqui, quantas pessoas nos mostram, né? Que come desse pão, que bebe desse sangue, jamais morrerá, mas terá a vida eterna. E aqui nós precisamos entender. Essa palavra de Jesus é muito forte para nós. Quantas pessoas que entram em desespero quando vê a morte do ente querido. Se nós dizemos que acreditamos na ressurreição, nós precisamos viver isso em nosso coração. Quantas pessoas que entram em desespero, entram num luto profundo, e quando nós somos chamados a viver, a experimentar o verdadeiro amor de Deus na nossa vida. Às vezes Deus nos prova nos momentos difíceis. O ouro, para que se torne belo, ele precisa passar pelo fogo. E nós, para ter um corpo glorioso, nós precisamos passar pela morte. Mas o que me encanta hoje é a fé de Marta. Uma fé bonita, uma fé madura. Uma fé quando ela diz, Senhor, eu tenho certeza, eu tenho consciência que Ele ressuscitará no último dia. Será que nós temos certeza da ressurreição do Senhor? Olha, gente, eu conheço muita gente que até vai na missa domingo, comunga, mas depois nega a ressurreição de Jesus porque vai para outros lugares, negando a ressurreição. E aqui nós precisamos ver que Jesus nos mostra que Ele é a ressurreição. Ele é a porta do céu para todos nós. E eu fico feliz quando a gente encontra, a gente olhando aqui, várias pessoas que estão com visita de nossa padroeira. Eu espero que Nossa Senhora da Piedade entre em todas casas, nem que seja um minuto. E peço ajuda a vocês, me ajude, para que nós possamos dizer, verdadeiramente, a minha padroeira visitou minha casa. Até setembro, nós vamos chegar lá. Então, quero pedir a vocês, não se esqueçam, se Nossa Senhora ainda a imagem não foi na tua casa, faça de tudo para ela ir. Peça. As pessoas da rua aqui, vamos fazer que Nossa Senhora visita todas as casas. Como ela visitou Isabel. Mas que nós tenhamos a alegria de Isabel. Como posso merecer que a mãe do meu Salvador venha me visitar? E que Nossa Senhora da Piedade deixe em todas as casas o seu Filho Jesus. Como Jesus visitou Marta, Maria e Lázaro, Ele possa visitar também todas as casas. Para que nós possamos preparar espiritualmente para viver
a festa da nossa padroeira. Nós já estamos vivendo, nós já estamos celebrando a festa da nossa padroeira. Até setembro, nós vamos estar nessa caminhada. Em setembro, nós, se Deus quiser, nós vamos fazer a grande festa espiritual para a nossa paróquia. Para terminar, eu queria pedir a vocês. Eu saí de uma reunião agora, muito preocupado, chateado. Por quê? Nós teremos 50 jovens que vão crismar. Olhando para a cara de cada um, porque vocês não sei nome. Não me fala nome, que eu não sei, não guardo o nome de ninguém. Mas uma coisa, vocês podem ter certeza, eu ando na igreja, eu caminho para saber muito bem onde que a pessoa senta, se ela vai, se ela participa. Eu posso dizer para vocês, com muita tristeza, desses 50, se tiver 20 que participam da igreja, é muito. É muito triste. Porque, primeiramente, eu gostaria que todos nós entendessem que ser católico é ser cristão. E o cristão é aquele que leva e traz Cristo. Por que eu vou ser crismado? Não é formatura? Se eu não participo? Mas uma coisa que é muito triste, gente, não é culpa do jovem, do adolescente, do jovem. Sabe o que é a culpa? Do pai e da mãe dos catequistas. Eu estou colocando isso, olha que situação da gente como padre. Olha como eu preciso de vocês. Eu quero a paróquia viva, atuante. Não fazer de conta. Por isso eu conto com a ajuda de vocês. Quero pedir que o professor me ajude a fazer o planejamento catequético. Da catequese madura, de educar os filhos, os pais. Porque, gente, senão, nós vamos ver, faz de conta. Eu fazer de conta não serve para Deus. Paulo coloca uma coisa para nós. Ou você seja quente, ou você seja frio. Porque se for morno, eu vomito. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com a roupa, com isso, com aquilo, e não se preocupa com o sacramento em si, a importância, a beleza da crisma, da confirmação. E aqui nós precisamos entender. Eu quero que a nossa rua, nosso vizinho, a nossa casa, seja cristão de verdade. Eu sempre coloco, eu nunca sou padre de multidão. Eu sou padre dos católicos, dos cristãos. Talvez eu prefiro celebrar para os cristãos de verdade do que para aquela multidão de pessoas que nem sabem quem é Jesus. Então, por isso, eu conto com a ajuda de vocês. Me ajude para que a nossa paróquia seja uma paróquia atuante. Uma paróquia verdadeira, seguidor de Cristo. Isso nós precisamos viver na nossa vida. Você que é pai, você que é mãe, você tem acompanhado os seus filhos na fé? Você tem acompanhado a fé dos seus filhos? Por que eu digo isso? A educação, olhando para a mãe aqui, né? Não sei se é mãe ou avó, né? A educação dos filhos não é somente escola, não é somente dentro de casa, mas também religiosa. Como eu tenho educado meu filho na fé, na religião? É isso que nós precisamos entender, para que ninguém se perca na sua vida. Então, por isso, eu conto com a ajuda de vocês. Eu sei que eu vou ser muito radical. Não. Eu quero ser padre. Porque nós precisamos entender
a organização da nossa paróquia, os conselhos, as pastorais, o dízimo, tudo isso. Porque com certeza todos nós temos que ter o compromisso de cristão. É tão difícil, né? Que a gente fica aí, pede um, pede outro, pede um, pede outro, porque tem as contas para pagar. E você, meu irmão, minha irmã, nós, como nós estamos vivendo o ser dizimista, o ser cristão? Eu reconheço, é muito chato, né? Os meninos estão aqui, né? Eu falo as 4 que estão aqui, ó, e mais. E como é que a gente tem que ficar pedindo patrocínio, para quê? Para ele fazer as coisas. Talvez nós precisamos educar nossa paróquia a sermos dizimistas, a ser cristãos de verdade. Mas quando a gente fala, o pai só pensa em dinheiro. Não. Só que um pai de família, como é que paga a conta de luz, como é que paga a conta de água, como é que paga a limpeza, tudo isso é gastos. A igreja também tem, meu irmão. Então, nós precisamos entender isso. Então, por isso, eu quero pedir a vocês, me ajude a ser cristão. Me ajuda a ser sinal de Deus aqui na nossa cidade. Olha, gente, é triste você olhar a igreja quase cheia, cheia, cheia. E você olhar, se tivesse 20% que participa da igreja, que participa das missas dominical, era muito. É muito triste. Ah, pai, mas eu não posso jogar ninguém fora. Jesus não jogou. Jesus não separou o joio do trigo. Mas uma coisa eu quero pedir a vocês. Me ajude para que nós possamos educar as nossas juventudes, os nossos jovens, na fé cristã. É isso que nós precisamos fazer. Por isso que é bom nós olharmos e parar como Marta, como Maria que parou aos pés de Jesus. Muitas vezes nós precisamos também parar aos pés de Jesus, analisar as nossas juventude, os nossos filhos, e dizer, nós precisamos colocar Deus no coração, no nosso coração e no coração do outro. É que nos fala essa primeira leitura de hoje. Então vamos ficar de pé e vamos elevar a Deus esse dia de hoje, celebrando Marta, Maria e Lázaro. Vamos elevar a Deus os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Gostaria que não lesse essas preces aqui, mas que está no nosso coração.